Oi, pessoal, estamos de novo aqui nesse podcast maravilhoso, Conexão Iluminar, sempre com bate-papos super especiais para a gente aprender todo dia um pouquinho. E hoje a gente está aqui com duas terapeutas nossas, que eu sou apaixonada pelo trabalho delas, a Juliane e a Laiane. Eu quero que vocês se apresentem, falem um pouquinho do trabalho de vocês. Detalhe, gente, deixa eu só falar uma coisinha antes. Fui paciente da Ju, já. Tenho algumas histórias para contar aí, tá? Da Lai não fui ainda, viu, Lai? Mas Tô esperando. em breve eu vou passar também pelas suas mãos maravilhosas. Legal. Então, primeiro quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Meu nome é Juliane Bittencourt, eu sou humanoterapeuta, sou psicanalista espiritualista e radiestesista. A minha missão, eu fui descobrindo ao longo da minha jornada, que é transformar vidas. E então, desde então, eu venho utilizando essas técnicas para auxiliar as pessoas que chegam até mim com esse trabalho incrível e agora junto com a Iluminar. E a Ju, gente, eu vou contar para vocês. Ela era terapeuta de uma amiga minha. E quando a gente foi inaugurar a Iluminar, ela veio de convidada. E eu olhei pra ela, eu falei, eu quero essa menina aqui com a gente, eu adorei ela. E ela, toda séria, falou assim, não, infelizmente eu não tenho agenda, eu tenho muito paciente, eu não consigo atender aqui. E eu falei, mas ela vai ser nossa. Não deu o quê? 3 dias, Ju? Tivemos essa conversa, esse encontro lá na inauguração. E passou uns 2, 3 dias, eu coloquei na mesa se eu poderia atender, como é que tava, e reorganizei minha agenda. Eles falaram, não, pode atender, tá tudo certo. Então, eu falei, não tem jeito, né? E assim ela chegou lá e falou assim, então, Lu, eu falei que eu não ia vir, mas meus mentores mandaram eu trabalhar aqui. Agora eu posso. Eu falei, eu já sabia. E hoje a minha agenda é dividida, né? Eu trabalho 2 dias atendendo no meu consultório, 2 dias na Iluminar. É isso mesmo, mas o nosso coração tá junto todo dia. Sempre. E você, Lai, conte um pouquinho. E eu sou a Laiane Alves, né? Trabalho com Reiki, fluxoterapia e o Akasha, né? Que eu acho que hoje tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar aqui. E eu cheguei até você através do teu vídeo, né? Achei maravilhosa. Eu já tinha visto numa propaganda do espaço, mas quando eu assisti o teu vídeo, eu falei, eu tenho que conhecer essa moça, porque eu acho que é a minha galera, assim, porque a gente vem estudando ao longo do tempo, né, sobre muita coisa, e eu não tenho com quem conversar sobre isso, assim, parece um assunto meio absurdo, né, às vezes. Eu brinco que lá é um grande hospício de luz, né? Exato. As pessoas chegam lá e a gente se acha, virou uma família cósmica, assim, maravilhosa. Todo mundo falando a mesma língua, né, e todo mundo com o mesmo propósito, né, que, como a Ju falou, é transformar a vida das pessoas, ajudar. Eu acho que quando eu mergulhei no meu processo de autoconhecimento, foi isso. Mergulhei e entendi que eu tô aqui para ajudar os outros. E quanto mais eu ajudo, mais a minha vida melhora. Quanto mais a minha vida melhora, mais eu quero ajudar. É isso e mesmo. Acho que é isso. E o tema é sobre isso, né? É sobre limpeza de sombras, limpeza de traumas. Essa é uma das coisas, né? Quando a Lai fala que ela viu meu vídeo, foi um vídeo que viralizou contando a minha história da minha EQM, né? E essa foi uma das coisas que lá 2 anos atrás, quando eu comecei a ouvir essas vozes, quando os meus mentores começaram a ficar mais presentes ali, eles falaram, olha, gente, estamos na transição planetária e a solução para as pessoas entrarem numa frequência de 5ª dimensão é enfrentar suas sombras, é curar suas feridas. E dói, né? Dói bastante, mas eu acho que é uma das únicas soluções, né? Sim. Porque você fica com amarras, né? Quando você tem amarras, é difícil você ir para frente, né? É difícil você... Quando você tem lá uma mágoa, uma raiva, uma coisa que está pendente, é difícil você conseguir ir para frente, evoluir, né? Você tem que resolver aquilo ali e aí a vida parece flui, que dá uma... né? Flui. A gente tem estudado muito, assim, a tal da emergência espiritual, né? Sim. E quando a gente fala espiritual, a gente não tá falando de religião mesmo, é da alma da gente, do espírito. Então, o que acontece, né? A gente tá tendo que limpar tudo, né? É cada poeirinha que tá ali debaixo do tapete. Depois a gente vai até voltar numa terapia nossa, né? Então a gente tá sobrecarregado de coisas para limpar. Então as pessoas estão vivendo essa emergência espiritual. Por quê? Porque a gente tá tendo que limpar as nossas sombras, que já não são poucas, né?
as sombras dos nossos antepassados, porque não foi fácil a vida da maioria deles, né? Então a gente vai carregando isso muito pra frente, essas sombras também, né? E as sombras das outras vidas, né? Sim. E juntou tudo, né, Ju? E agora, Juntou. como é que a gente faz? Então, eu acho interessante a gente abordar um pouquinho para entender como que a gente vai fazer esse processo, que parece uma coisa... Não é difícil, não é difícil. Mas, assim, o trauma, ele vem de uma situação vivenciada da qual você não tem recursos ali no momento para lidar, ou te impactou de uma forma muito significativa, e que isso vai gerando, ao longo do tempo, um acúmulo de comportamentos e reações devido àquela experiência. Então, o trauma, eu gosto de falar, o trauma ele não é... O trauma em si não é a questão, mas sim aquilo que você guardou referente àquela experiência. Porque daí vai trazendo as nossas atitudes depois, Isso, né? o que você guarda, ele vai ficar reverberando no seu campo. E como a gente vem falando dessa energia de quinta dimensão, de toda essa transformação, toda essa vivência vai densificando no nosso campo. A gente vai ficando tendo comportamentos de mágoa, de medo excessivo, entra num processo depressivo. Quanta ansiedade a gente vê hoje. Sim. E as pessoas não sabem nem do que, né? Exatamente. E é dessas sujeirinhas lá atrás, Sim, né? porque o trauma, ele pode ser um trauma vivenciado. Você realmente sofreu um trauma. Você teve um acidente de carro, ou, igual no meu caso, com 3 para 4 anos, eu me afoguei na piscina do meu tio. Então, isso poderia ter gerado um grande trauma e eu ter medo de água. Então, isso é um trauma vivido agora, que você tem consciência, às vezes não tem, mas às vezes tem consciência porque a família conta e você sabe de onde vem o seu medo. Mas nós temos traumas que a gente não viveu. E por que a gente tem trauma? Esses traumas, porque por frequência eu venho para elaborar. Quando eu tô lá, que eu me programo para vir, eu faço um acordo e eu venho elaborar algo que está relacionado àquele trauma. E aí, por frequência, eu começo a sentir coisas que não são de agora. Então, medos, pânico, fobias que você nem sabe por quê. Às vezes você olha para alguma coisa e você fala, nossa, isso me faz muito mal. E você não sabe por quê. Porque vem de um outro tempo, mas que você traz para elaborar aqui. Então, a gente pode viver realmente alguma situação traumática ou não. Eu nunca tive um grande trauma, apesar de ter me afogado. Eu nunca tive um grande trauma. Isso não gerou um registro em mim. Não ficou aquela marca. Mas eu trago experiências de outras vidas para trabalhar questões traumáticas, sim. E vale ressaltar também que o trauma, às vezes, é uma coisa simples, mas que pra gente não é simples, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu tive síndrome do pânico por alguns anos. Então, foi muito grave, assim. Eu não podia sair na rua que eu desmaiava. Então, a psicóloga, ela tinha que, na minha casa, me tratar, porque eu não podia sair. Eu tinha 18 anos na época. E daí eu fiz um tratamento, né, pra ver da onde estava vindo. Veio, claro, eram várias causas, não era uma causa só. Mas eu vi uma cena que tava a minha avó e minha mãe, né? E a minha avó, ela não era minha avó de sangue, porque ela criou meu pai, mas ela não pôde ter filhos. Ela era irmã do meu pai, na verdade. E eu era muito ligada com ela, a avó do meu anel. E eu era muito ligada pra ela. E minha mãe tava passando roupa. E daí a minha avó chegou pra minha mãe e falou assim, Raquel, você já tem 3 filhos, por que você não me dá a Lu? Ela já vive comigo mesmo. E a minha mãe pegou uma folha de papel sulfite, pegou o ferro de passar, passou no sulfite e falou assim, toma, de papel passado então. Só que eu tinha 5 anos. Então, gente, não é uma coisa boba. É óbvio que aquilo foi uma brincadeira. Mas aquilo ficou na minha cabeça, assim. E aquilo realmente foi reverberando alguns medos de perder, né? Algumas sensações que... Então, às vezes, não é algo tão grave, a gente olhando de fora, mas que pra gente aquilo é grave. E a gente não sabe nem por quê, porque eu nem lembrava, né? Eu lembrei realmente num processo Às vezes são irmãos, né? Que passam pelas mesmas situações, mas cada um reage de um jeito. Para um, aquele episódio virou um trauma e para outro, não. É uma situação tranquila.
Então, é muito sobre como a pessoa se sente em relação ao evento. Sim. E aí fica registrado. E aí, claro, como a gente falou, ela vai crescendo e isso vai despertando alguns comportamentos, alguns sentimentos, interfere nas decisões e tudo isso é só por uma situaçãozinha que aconteceu ou nessa vida, né? Ou em uma outra existência. Eu tenho um exemplo de outra existência, gente. Eu fui fazer, né, um registro acástico lá, depois você vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E eu vi várias cenas de várias vidas minhas. E uma das cenas que eu vi era uma casinha bem simples, assim. E eu tava muito feliz com um bebê no colo. Eu tava muito feliz. E, de repente, eu não tava mais feliz. Eu tava muito depressiva. E daí o terapeuta falou assim, não, mas então vamos voltar e ver o que aconteceu. E eu vi a cena, assim, era um gramadão, uma casinha muito simples. E essa casa tava pegando fogo. E esse bebê tava dentro da casa. E eu cheguei e não consegui salvar o bebê. Porque eu tava fora, numa plantação, era uma época muito antiga, assim. E eu me afoguei, eu tenho muito problema, muito problema de falta de ar. E eu me afoguei com aquela fumaça. Então eu fiquei muito mal na hora, porque aquilo doeu profundamente em mim. Porque eu senti a dor daquela mãe que não conseguiu salvar o filho. Mas a história não termina aí. Uma prima minha, que ela é minha comadre, inclusive, a gente foi no Dia das Mães. E eu falei assim, nossa, eu preciso te contar, Aline, porque eu tive uma terapia e foi horrível. Eu comecei a chorar. Ela falou assim, me conte. Eu contei pra ela essa história, o olho dela encheu de lágrima. E ela ia nesse mesmo terapeuta que eu. Ela olhou pra minha cara e falou assim, Lu, eu vi a mesma cena, só que eu era o bebê. Olhe como a vida traz as pessoas de volta pra gente. E eu ajo com ela, gente, muito, muito esquisito, assim. Eu ajo como se eu fosse mãe dela. Eu cuido dela. Como diz ela, eu compro sorvete pra ela. E ela é adulta, né? Não tem por que eu fazer um negócio desse. Mas acontece isso, gente. É muito... E uma coisa que você falou que é bem importante, que é assim, às vezes... que é uma dor que pode parecer simples, às vezes para quem sente não é. E sim, porque toda dor quer ser olhada, quer ser acolhida. Não importa o nível da dor, ela tá ali. Para aquela pessoa que sente, que vivenciou, isso é importante. Então, a gente tem que olhar para isso com muito amor, porque não é, frescura. Agora virou moda. Não, não é isso. Eu trago por exemplo, eu venho da ferida da rejeição e eu nunca sofri rejeição. E conforme eu fui me tratando e fui entendendo, fui processando tudo, a minha história, eu percebi que foi a minha percepção baseada no que meu pai e minha mãe tinham no momento da minha concepção, de como eles se sentiram, qual era a realidade deles, eu absorvi. Porque é um processo que eu venho elaborar. E engraçado que depois que eu nasci, a minha mãe não teve leite. Aí sim, aí ela não me amamentou, não me nutriu. E eu senti o quê? Toda a falta de amor. Mas aconteceu uma falta de amor? Eu não fui amada? Não. Então, por isso que é importante a gente trazer um olhar para a nossa realidade, para nossas experiências, para... Não importa o nível da questão. Se ela está doendo, precisa ser trabalhado. Eu tenho um exemplo assim também. Eu também fui fazer uma terapia com a Rô, né? Da Ho'oponopono no útero materno. E quando eu fiz a regressão dentro da barriga da minha mãe, eu me senti rejeitada. Eu falei, eita, mas a minha mãe falou que eu sempre me quis, como é que eu me senti rejeitada? E fui tirar satisfação com ela, né? Na brincadeira, mas fui. Falei, mãe, você falou que se planejou. Mas eu fui fazer uma terapia lá e eu me senti rejeitada. Ela falou assim, mas filha, você não foi rejeitada. E na hora, os meus mentores falaram, você não, mas ela na barriga da mãe dela inconscientemente sim. Porque minha avó casou com 16 anos grávida. Então, naquela época, realmente, né, por mais que ela amasse aquela criança, foi uma situação difícil. Então, olha que loucura, gente. Eu senti, na verdade, o que minha mãe sentiu dentro da barriga da minha avó. Então, é muita trauma ancestral que a gente vai trazendo mesmo, né? Exatamente. E como que a gente faz pra limpar isso, Lai? Pelo amor de Deus, ajuda a gente. A gente vai na Iluminar. A gente vai na Iluminar. Vai fazer a triagem com a Lu e ser direcionada para as outras terapeutas. Mas, assim, no meu caso, né? Eu trabalho com traumas de outras vidas. Então, antes, né, de entrar na barriga
da mãe nessa vida. Então, assim, às vezes tem alguma situação que gerou um impacto emocional muito grande, só que ficou mal resolvida, né? Então, você vem para essa existência com alguns medos muito profundos, que racionalmente você não consegue entender bem o porquê. Então, às vezes é medo do abandono, ou medo da solidão, ou é medo de ficar doente, medo de ficar sozinho, medo do elevador, medo de água. Então, você vem e se você vai perguntar para a tua família, você não passou por nenhum processo assim que justifique esse medo. Então, a gente chama isso dos karmas, né? As questõezinhas lá que ficaram mal, as sombras que ficaram mal resolvidas de outras vidas e que está interferindo na minha existência hoje, está me impedindo de evoluir hoje, porque eu acabo tendo comportamentos que eu não consigo explicar o porquê. E muitas vezes acabo machucando outras pessoas que não tem nada a ver com o meu processo. E quando você estava falando, me veio também, quando eu vou atender pessoas que têm problema com pai, com mãe, com irmão, que odeia, assim, que tem aquele ódio mortal. E aí você vai perguntar para a pessoa, ela fala que não lembra exatamente o porquê, mas que ela odeia, que ela não quer perto. E fala para mim que não escolheu isso. E aí eu digo, sim, você escolheu, porque por pior que seja esse pai ou essa mãe, para o teu processo evolutivo, ele vai trazer o melhor aprendizado, né? Então, a gente sempre está no lugar que a gente tem que estar. Só que agora, né? Antes a gente ficava nesse ciclo reencarnatório, né? Vai, resolve, não resolveu, e volta, e vai. Só que agora as coisas estão muito aceleradas, né? O planeta está diferente. Então, vai ficar aqui quem realmente estiver vibrando numa frequência diferente. Então, essas técnicas, né? O Akasha é uma tecnologia espiritual da quinta dimensão também. Akasha, né? É o tratamento que você faz lá na Iluminar Akasha também, né? é o tratamento que eu faço na Iluminar. O nome da terapia é Akasha. Então, é importante dizer que eu não faço leitura de registros akáshicos. Eu faço a limpeza, o alinhamento. Eu jogo luz naquela sombra, né? Através da técnica, né? Jogo luz para dissolver essas memórias, esses traumas, essas sombras que estão empacando o nosso processo evolutivo agora. E o objetivo maior é acelerar o processo evolutivo dessa pessoa, né? E quando a Lai fala isso, é bem interessante, porque assim, jogo luz e não faço a leitura, eu faço a limpeza. Às vezes a pessoa, ela quer saber muito o que aconteceu. Muito o que aconteceu. E nem sempre nós temos um preparo já para saber o que aconteceu. Porque ou a gente feriu ou foi ferido. Sim. Então, alguma coisa a gente também fez. E às vezes eu não consigo lidar com a consequência do que eu fiz. Então, a limpeza, ela, como que é feita, né? Eu uso técnicas bem parecidas com o que a Lai usa. Então, assim, como que é feito? Você... No meu caso, a consciência é muito importante. Então, a pessoa precisa compreender qual é o padrão que ela tem, qual que é a dor, o que ela veio elaborar. A partir desse momento que eu compreendo o que eu vim elaborar, eu consigo, com o tratamento e com as limpezas que são feitas, liberar esses karmas. Mas, se eu não consigo compreender a minha elaboração, compreender o que eu vim fazer, e não faço uma limpeza, eu não consigo nem acessar o que aconteceu. Então, todo esse processo de limpeza, ele é fundamental para que a gente venha do sutil para o físico. Então, eu vou lá, vou ver a raiz daquela pessoa, a raiz emocional daquele padrão, vou buscar o que ele precisa de ferramenta específica, vou entrar numa energia de quinta dimensão, numa energia taquiônica que trabalha 25, não sei quantas, 25 vezes, eu acho, mais rápido que a velocidade da luz. Para quê? Para atingir mais camadas, para liberar mais processos. Quando eu faço essa liberação do sutil para o físico, a pessoa começa a sentir uma mudança na vibração. E funciona. Eu posso te dizer que funciona, porque eu fiz e muda, gente. Ajuda muito, muito. Exatamente. Vai mudando a frequência. O que acontece quando eu mudo a frequência? Então, assim, qual é o benefício de limpar esses registros? Inúmeros. Para a espiritualidade não existe limite. E a gente não sabe
O que a gente programou quando a gente veio? Sim. Eu posso chegar, assim, no auge de tudo que eu sonho se eu tiver um campo bem limpo, bem equilibrado, uma frequência bem equilibrada. E às vezes as pessoas perguntam, né? Mas tem um padrão específico que pode fazer o tratamento? Não, não tem um padrão. Se você sente que tem algo que te incomoda, algo que está te impedindo de fluir, algo que você precisa resolver ou dissolver, pronto. E não precisa ter um trauma específico, né? Essa que é a questão, porque muitas das vezes a gente bloqueia esses traumas das nossas vidas, principalmente quando a gente é criança, a gente não lembra, né? E daí vem aquela crise de ansiedade, aquela crise de depressão, aquela crise... Exatamente. E você fala, gente, mas tá tudo bem, de onde vem isso? É só analisar as travas, sabe? O que está travado na minha vida? Por que eu não... É tão fácil para a Ju avançar em determinados pontos e para mim é tão difícil, né? Às vezes na saúde, às vezes na parte financeira ou em relacionamento. Para os outros parece tão fácil e para mim é tão difícil. Parece que está tudo ok na minha vida. O que eu estou fazendo de errado? São essas memórias inconscientes. E só para complementar... às vezes as pessoas não sabem o que são registros acásticos, né? Importante falar, hein, Lai? Registros acásticos é como se fosse o nosso HD espiritual, como se fosse uma biblioteca, né, da nossa existência, a caixa preta da nossa existência, onde ficam ali registrados todos os processos que a gente viveu, né? Tanto os nossos karmas, né, como também o nosso propósito de vida. Então, quando a gente faz a limpeza dessas informações, fica muito mais fácil se conectar com esse propósito de vida. E aí, é importante dizer que acontecem as catarses, né? Sim. Acontecem as catarses. E aí... O que é catarse? Explica pro pessoal. Às vezes o pessoal não sabe. É uma limpeza, né? Então, muitas vezes acontece de quê? Eu tô lá, eu tô trabalhando com algo que não tem nada a ver com o meu propósito de vida. Eu tô num relacionamento que não tem nada a ver comigo, eu não tô bem, não tô sofrendo. Então, quando a gente faz esses processos de cura, né, de limpeza, é bem provável que tudo que tiver no campo das ilusões, né, tudo aquilo que não tiver conectado com o meu propósito de vida, comece a desmoronar. Sim. Né? É que não está desmoronando, tá? É só Arrumando. a nossa percepção 3D que está desmoronando. É que está arrumando. Está tirando do teu caminho tudo o que não está conectado com você, ou que não está na tua frequência, ou que não tem nada a ver com aquilo que você veio fazer aqui. E aí tem pessoas que não têm um pouquinho de dificuldade de lidar com isso. Por isso que não é todo mundo que está preparado para fazer. Despertar dói, né, gente? Porque a gente vai ter que desconstruir muita coisa, né? Eu lembro que quando comecei esse processo, eu vi uma imagem mesmo, assim, me mostraram uma imagem de um mundo sendo destruído. E eu falei, gente, o que vocês estão fazendo? E daí os meus mentores falaram assim, a gente está destruindo o seu mundo para construir um mundo novo. E Perfeito. Destruir dói, né? Não é fácil. O que alguns chamam, né, Lu, de separação do joio e do trigo, na minha percepção, tá? É o ajuste de frequência, né? Não vai conseguir ficar nesse planeta quem tiver ali do orgulho para baixo. E Entende? outra coisa que já me falaram lá no começo do meu despertar é que eu atendo diariamente as pessoas. Eu tenho, inclusive, né, um gráfico para ver traumas. Então, eu vejo ali se o trauma é pré-natal, se é na infância, se é na adolescência, se é na vida adulta. Qual foi o sentimento que a pessoa teve, né? Pra gente resgatar isso aí e trabalhar. Mas, assim, o que eu vejo, gente? Que não só ficar aqui no planeta, não. Mas a gente não tá conseguindo conviver com pessoas de frequências diferentes. Perfeito. Então, assim, o nosso círculo de amigos, etc., ele dá uma diminuída. Aumenta também, né? Mas com pessoas de outra frequência. O que eu tenho percebido, eu não sei se vocês também, mas muito caso de separação dos meus pacientes, e deles falavam assim, gente, mas tava tudo bem. A gente vivia em paz e harmonia e de repente a gente se separou. Pessoal, quem tá de 400, né, de frequência ali para cima, que já tá num período de evolução, não vai conseguir conviver com quem tá de 400 para baixo, que é no período ali de ilusão, né? Então,
tá acontecendo muito essas separações Sim, mesmo, né? sim, é um ajuste mesmo, porque quando você começa essa limpeza, você não sabe qual vai ser o resultado, mas você vai se conectando novamente com o seu propósito, com o seu eu divino, que foi exatamente assim o meu processo. Eu me tornei totalmente diferente. Eu também. E o que acontece? Às vezes pode doer um pouquinho, quando a gente fala de doer um pouquinho, por quê? Aquelas pessoas que frequenciavam com você em determinada energia, em algo específico, a sua frequência muda. A pessoa já não conecta mais. Porque a gente fala assim, no físico é tudo os opostos se atraem. Na energia, não é assim. Não. São Semelhantes. os semelhantes que se atraem. E quando a gente fala em semelhantes, se eu estou no medo, eu atraio medo. Se eu estou no amor, eu atraio amor. Se eu estou na liberdade, eu vou atrair a liberdade. Então, essa semelhança, ela é muito importante. O que acontece quando existe a limpeza? A pessoa para de frequenciar com aquilo que gerava o incômodo. E muitas vezes o grupo, o meio social, o parceiro vai se afastar. Algumas coisas vão mudar, mas é um ajuste que vai ser feito, que vai trazer muito benefício. Sim. Porque depois você vai se conectar verdadeiramente com aquilo que te preenche, com aquilo que te faz bem. Aquele vazio que muitas pessoas chegam para mim para tratar, por conta de um vazio existencial, ele para de existir. Porque você começa a perceber, nossa, isso aqui me faz bem. É isso que eu quero. E você consegue se posicionar. Então, todo esse trabalho de olhar para as nossas dores, de limpar os nossos traumas, traz esse benefício. O exemplo disso é o nosso encontro, né? Com Semelhante atrai semelhante. Então, Exato. todo mundo com o mesmo objetivo, né? Cada um veio, eu vim lá de Paranaguá, a outra veio lá não sei de onde, no São Paulo. E chegamos ali no Espaço Luminar. Que virou uma E família, muitas Virou de uma nós família, vieram exatamente. de outras profissões. Muitas Muitas de nós vieram de transições que foram feitas a partir desse despertar. Isso. Né? Que hoje, por exemplo, eu vivo 100% de terapia. Eu Já também. tem desde 2020. Então, esse despertar trouxe para mim infinitas possibilidades. Eu lembro que um dia eu tinha um sonho, bem pequeno, gente. Era passear com os meus cachorros no parque, pela manhã, assim, tranquilamente, sabe? Num dia de semana. Mas, é claro, quando a gente trabalha, não tem Difícil. tempo, é aquela loucura. E um dia eu fiz minha transição, tudo, e me peguei no parque com os cachorros. Eu chorei sozinha. É o Chorei que a gente falou de no outro podcast emoção. do Simples, né? Por quê? Por quê? Porque era uma coisa tão simples que eu não conseguia e hoje eu consigo. Então, assim, quando a gente fala em prosperidade, a gente também fala nisso. Essa De liberdade, se né? conectar com aquilo que faz bem, com pequenas coisas do dia a dia. A gente foi, né, pro Peru juntas e essa informação do simples veio para nós três. Nossa, muito forte. Muito forte, do simples, viver o simples. Prosperidade não é você ter muito dinheiro. Claro que o dinheiro faz diferença, mas é uma energia de valor. Quando você manifesta o seu valor, esse valor vai chegar. E às vezes vai chegar, você vai viver de uma maneira muito mais simples, E muito porém mais feliz, muito né? mais próspero, muito mais feliz. Então, é conectar com isso. Quando a gente trabalha traumas, a gente conecta as pessoas com a verdade delas, com o amor que elas vieram viver, com a liberdade que elas vieram sentir. E isso não tem preço. Cada pessoa que eu trabalho, assim, é lindo ver esse despertar. E se você tem alguma questão, tem algo que quer melhorar, não deixe de procurar um trabalho terapêutico. É isso. E uma coisa que eu sempre falo, né, que não tem nada mais magnético do que uma pessoa que vive a sua verdade, né? Pura A verdade. pessoa que, né? A pessoa que vive a verdade dela, ela atrai, vem as oportunidades e vem a coisa, flui a intuição e vai, porque ela tá feliz, ela tá vibrando alto. Então, tudo que tiver conectado, tiver no caminho dela, Até o começa a se cenário. aproximar. Hoje eu tava vindo pra cá e eu tava numa frequência bem boa, assim, ouvindo minhas musiquinhas, etc.
Gente, o universo, ele tá tão maravilhoso que até o sinaleiro, assim, ia abrindo pra mim, ó. Ai, Ui, tudo tudo aberto fluindo, pra tudo você. maravilhoso. Falei, gente, que linha de tempo maravilhosa é essa? Maravilhosa. E eu acho que a gente está caminhando para esse trabalho. A gente vem de um trabalho muito do eu. E aí vamos caminhando para um trabalho do nós. E estamos chegando num todos nós. É isso Que vai ser o trabalho da transição planetária. Então, a transição planetária, ela já está aí. Sim. Ela está nos convidando para elevar a nossa consciência, para elevar a nossa vibração, para que a gente consiga fazer esse trabalho, consiga fazer essa passagem, vivencie realmente o que a gente veio vivenciar. É, e não vai dar pra deixar pendência, né, Não Ju? dá pra Ixi, deixar pendência. E essas pendências vão começar a enlouquecer. Eu tenho vários pacientes que falam, gente, mas eu tô com um negócio lá de trás que não... Resolve que tua vida vai mudar. A gente vai fazer a imersão, né? A Lai é uma das nossas terapeutas convidadas para estar com a gente também. A gente vai fazer um trabalhinho de limpeza mesmo na imersão, mas é muito legal que passe ali pela minha triagem para ver, porque às vezes tem que fazer um trabalho mais contínuo, né? Então, continuar esse tratamento com a Lai, com a Ju, enfim, né? Com quem aparecer ali, com quem vocês sentirem afinidade. Mas meu conselho, assim, gente, eu como paciente, é libertador, tá? É um trabalho de limpar camadas. Então, a gente limpa camadas na imersão, que vai ser um trabalho incrível, que nós vamos fazer em parceria com várias técnicas para chegar realmente em algo bem profundo. Vai ser, eu falei outro dia lá na Iluminar, que é o quê? É uma conexão mesmo com a sua alma, com o seu eu divino, para que você saia de lá com um despertar, assim, uma transformação real. Mas Depois imagina, fica sujeirinha, a né? gente Você limpa tem só uma poeirinha. 20, 30, 40 anos. São 40 anos sentindo, vibrando. Então, às vezes precisa de um acompanhamento, precisa aprofundar. E esse trabalho de contínuo vai tirando essas camadinhas, né? Sabe o que eu cada costumo dizer? Que a passinho- imersão vai ser uma limpezona, assim, jogar a água, lavar a janela, mas vai ter que ter uma diarista final de A semana. manutenção. Uma vez por Vai semana, precisar porque de tem uma manutenção. poeirinha ali, outra aqui, né? Exatamente. Meninas, foi maravilhoso estar com Amém. vocês, tá? Eu que agradeço. A gente vai estar sempre juntas aqui para Sim. ter vários outros tipos de conversa, né? Para esclarecer para o pessoal entender como que funciona tudo isso. Por favor, curtam o nosso canal Conexão Iluminar todo domingo, toda quarta-feira com as nossas meditações e todo domingo com as nossas rodas de conversa. E foi um grande prazer estar com vocês. Prazer e foi estar com nosso. vocês Foi também, ótimo. tá bom? ótimo. Um Muito grande obrigada. beijo. Beijo.